Quem me acompanha por aqui sabe que eu sou psicóloga clínica e orientadora profissional, mas tem muita gente que acaba achando que terapia e orientação profissional são a mesma coisa, e nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre essas coisas e te falar também como é que funciona o processo de orientação profissional. Na terapia, a gente trabalha de forma profunda questões emocionais, questões comportamentais, padrões de pensamentos. A depender também da abordagem com a qual o psicólogo trabalha, isso vai dizendo como é que ele vai tratar essas questões. Eu trabalho com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai se aprofundar na questão das crenças do paciente, na questão das distorções cognitivas, que nada mais são do que as formas que o paciente está vendo a realidade que não são coerentes com essa realidade, e a gente vai se aprofundar nessas coisas porque muitas dessas distorções podem estar gerando sofrimento e muitas das crenças também que o paciente tem podem estar gerando esses desconfortos emocionais, esses padrões comportamentais que são prejudiciais à vida. E claro, quando a gente está falando de terapia, a gente está falando de tratamento de psicopatologia, né? Tratamento de transtornos mentais. Claro que não é só um transtorno mental que pode te levar para a terapia, você pode ter questões de saúde mental que não são um transtorno mental, e ainda assim você ir para a terapia, mas quando a gente está falando de terapia, estamos falando de tratamento de transtorno mental também. Então, terapia não é uma demanda super específica do tipo, na terapia eu só falo de carreira, profissão e trabalho, sabe? E também assim, na terapia, por mais que na minha abordagem, né, na abordagem com a qual eu trabalho, a gente entende que o nosso objetivo também é que o paciente desenvolva uma autonomia para lidar com as suas próprias questões, a gente não consegue datar um término desse acompanhamento. Não é uma coisa que a gente diga, não, em 8 sessões, em 12 sessões, você vai ter alta. E aí, a partir disso, eu vou te falar as diferenças da orientação profissional. Quando a gente está falando de orientação profissional, estamos falando de uma demanda específica. Então, em orientação profissional, nós trabalhamos questões relacionadas a trabalho, carreira e profissão. Que você não precisa, numa terapia, falar só sobre isso, né? Mas na orientação profissional, essa é a nossa demanda. E como vocês sabem que eu adoro exemplo, eu não consigo não falar de exemplos para que vocês entendam, eu vou falar aqui quais são os casos indicados para uma orientação profissional. Por quê? Porque tem muito caso que a gente recebe, muito paciente que a gente recebe em terapia, ou paciente que é indicado a ir para um psicólogo, que um serviço melhor para ele seria o serviço de orientação profissional. A pessoa está perdida na sua escolha profissional. Então, ela pode ser um paciente de primeira escolha, o adolescente ali para escolher o curso, ou um paciente já adulto, um jovem, uma pessoa que quer fazer transição de carreira e ela está perdida nessa escolha profissional e ela quer uma ajuda para esse problema específico. Esse é um caso clássico de orientação profissional. Não estamos falando aqui de um burnout, né? Não estamos falando aqui de uma outra demanda, mas um problema de se sentir perdido profissionalmente e querer resolver isso, querer clarear as ideias, querer ter noção de quais escolhas a pessoa tem e como é que ele poderia fazer essa escolha. Então, se você é a pessoa de primeira escolha, o adolescente que não sabe que curso seguir, ou o jovem que escolheu um curso, viu que não é isso, mas também não sabe o que fazer, ou o jovem que está terminando o curso e gosta do curso, mas não sabe o que vai fazer depois e quer planejar a carreira, ou uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira e quer se planejar melhor para isso, ou até mesmo um caso que é muito desconhecido das pessoas, mas que a gente trabalha também em orientação profissional, você quer se planejar para a sua aposentadoria, que é um marco na vida e que pode ser um momento muito difícil, né, para muitas pessoas. Se você se encaixa num desses casos e este é o seu problema, esta é a sua demanda, é indicado um processo de orientação profissional. E pode ser justamente o processo de orientação profissional que te ajude a resolver este problema específico que você tem. Só que aí eu também vou falar da outra situação, né? Às vezes a gente acaba recebendo em orientação profissional um paciente e a gente encaminha para a terapia, por quê? Porque de início a gente trabalha, a gente avalia, na verdade, uma coisa que a gente chama de orientabilidade. Então a gente vai avaliar a orientabilidade desse orientando dessa pessoa que chegou pra gente. Por quê? O que é que aconteceu já e acontece? A pessoa, ela pediu o afastamento do trabalho, ela está num processo de exaustão, ela está com um burnout mesmo,
com uma ansiedade, pode ter desenvolvido até um transtorno de ansiedade e tudo mais, e ela acha que ela precisa da orientação profissional para descobrir o que é que ela vai fazer da vida agora, sendo que ela está imersa em questões emocionais, padrões de pensamentos disfuncionais, questões comportamentais, e que muito mais indicado para ela neste momento é a terapia, para que ela trabalhe essas questões e que esteja com a mente mais clara, né, com a mente melhor, para que a gente siga num processo de orientação profissional, porque se a gente fizer um processo de orientação profissional, isso pode deixar ela mais angustiada, já que realmente o processo de OP, orientação profissional, é um processo estruturado, certo? Então, não é o lugar que a gente vai trabalhar essas questões, que a gente vai gastar muito tempo nessas questões. É realmente para uma demanda específica, para a gente trabalhar essa demanda específica que tem a ver com carreira e profissão e trabalho. Então, fazer um processo de OP quando você precisa de terapia pode ser prejudicial, pode lhe dar mais angústia, pode fazer com que você se sinta mais incapaz de fazer uma escolha. E você fazendo um acompanhamento psicológico, terapia, antes, e você conseguindo ficar melhor e indo depois para um processo de orientação profissional, pode ser o caminho mais adequado para o seu caso. Mas aí a gente partindo para como é que funciona o processo de orientação profissional, né? Tem algumas coisas que eu preciso falar aqui antes. Eu acho que é assim, a gente escutava muito essa questão de orientação vocacional ou teste vocacional antigamente, principalmente para adolescente. Acho que não é uma coisa que a gente escutava muito para adulto, mas principalmente para adolescente. Ah, o adolescente não sabe o que é que ele vai fazer de vestibular, manda para o psicólogo para fazer um teste vocacional. E a gente acabou criando uma ideia, confundindo que orientação profissional significa teste psicológico, porque antes era aquela coisa assim, você fazia um teste, que era geralmente um teste de personalidade, você ia saber qual a sua personalidade e aí você teria uma lista de cursos que dão um match com a sua personalidade. E aí isso foi criando essa ideia, né, de que a gente vai fazer um teste. Esse teste é um milagre, basicamente. Ele vai ser milagroso, assim, ele vai dizer, olha, você é assim e você cabe nisso, naquilo e nessa outra coisa. E a gente alimentou tanto isso que a gente acabou até achando que a orientação profissional, ela vai ser um milagre para sua vida também, né? Você vai fazer esse teste e ele vai salvar a sua vida e lhe dizer, olha, é isso aqui que você tem e faça isso, vai dar tudo certo. Não à toa, alguns, inclusive pais, principalmente pais de adolescentes, quando procuram um serviço de orientação, procuram assim, eu quero que meu filho faça o teste vocacional. E aí a gente tem um trabalho também de explicar como é que funciona esse processo, para que não haja uma frustração, né? E para que não haja também um entendimento que está errado e que essa pessoa também pode chegar depois, ah, mas não saiu como a gente esperava. Então, orientação profissional não é sinônimo de teste psicológico. Inclusive, muitos profissionais hoje não trabalham com testes psicológicos, inclusive eu sou uma dessas profissionais, porque entendemos que teste psicológico não abarca a complexidade do ser humano. E orientação profissional é muito mais escuta e acompanhamento, e a gente consegue entender todo um contexto com algumas sessões e a partir disso compreender o que é que a pessoa quer, o que é que esse orientando quer, quais as preferências dele, o que é que ele gosta, quais são as suas aptidões, quais são as opções, qual é a realidade, quais são as expectativas. Tudo isso que é muito complexo, porque estamos falando de pessoas e que um teste psicológico não vai dar para você essa resposta que você quer. E aí, já entrando em como é que funciona o processo de OP, vou falar do caso clássico de primeira escolha ou da pessoa que entrou num curso e não sabe o que fazer, da pessoa que está perdida profissionalmente. O que é que a gente trabalha, o que é que a gente faz? A gente consegue dividir em 4 etapas, certo? Diferente da terapia, que a gente não consegue datar um término, na OP a gente tem ali uma média de 8 a 12 sessões. Pode passar um pouco? Pode, dependendo do processo, mas é uma coisa muito pouca. Então, não é um processo longo, ele é para ser curto mesmo, porque ele é estruturado. Então, a gente segue um roteirozinho, certo? Não quer dizer engessado do tipo, você vai fazer isso e não tem abertura para você falar. Não é disso que estamos falando. Mas a gente tem uma estrutura assim que a gente segue. Então, num primeiro momento, numa primeira etapa, a gente trabalha autoconhecimento. Na verdade, é nessa etapa que a gente gasta mais o nosso tempo, né? Porque a gente tem que entender
o que é que esse orientando ele está esperando. O que é que ele está esperando com a orientação profissional e o que é que ele está esperando com o trabalho, sabe? Quais são as ideias que ele tem de trabalho, de profissão, de carreira, como é que ele está compreendendo tudo isso, porque a partir disso a gente vai conseguir trazer essa pessoa mais para a realidade, se ela não estiver, ou compreender mesmo e discutir pontos que a gente precisa ajustar. Não é incomum a gente receber uma pessoa que acha que a escolha da profissão, do curso de vestibular ou da profissão, é a escolha da vida e não há chance para mudar, não há possibilidade de mudança depois. Então, tudo isso a gente conversa, tudo isso a gente discute, tudo isso a gente ajusta, porque tem muita ideia que a gente precisa, inclusive, desconstruir. Então, num primeiro momento, a gente trabalha o autoconhecimento discutindo o que é que essa pessoa está esperando. E aí, óbvio, discutindo as suas preferências, as suas habilidades, as suas aptidões, discutindo sim pontos que têm a ver com a sua personalidade, para que a gente entenda de onde é que a gente está partindo, né? Então a gente precisa ter esse momento, que como eu falei, é a etapa que a gente mais gasta tempo, mais gasta sessões, para a gente entender esse orientando, entender o que ele realmente quer, o que é que ele prefere, os seus valores, que isso é uma coisa muito importante, a gente já tem um vídeo aqui sobre valores, né? Entender o que é que ele pensa da vida, o que é que ele está pensando da vida nesse momento, o que é mais importante para ele, e a partir disso, a gente vai para uma segunda etapa, que é levantar essas opções que têm a ver com tudo isso que foi discutido numa primeira etapa. Indo para uma terceira etapa, que é a etapa de informação profissional, a gente vai a fundo nessas opções que foram levantadas. Não é incomum também, nessa segunda e terceira etapas, o orientando, principalmente se for aquele orientando que gosta de muita coisa e fica trazendo sempre opções, ele trazer sempre opções. Então, a cada sessão vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções diferentes. E a gente precisar também delimitar, justamente por entender uma coisa que também foi falada em outro vídeo aqui, que diante de muitas opções, uma consequência comum é paralisar. Certo? E a gente tem que amenizar essa paralisia, delimitando justamente essas opções e indo a fundo nas opções. Então, a gente vai se informar, não de forma superficial, mas de forma o mais profundo que a gente conseguir, como é que essas profissões aí, essas opções que a pessoa levantou, que nós levantamos juntos, funcionam, né? Como é a rotina, como é o trabalho. Então, você já percebeu também que o processo de OP, ele é um processo com atividades, é um processo com tarefas, é um processo que a gente pede, faz isso durante essa semana, traz na próxima semana. Então, é uma coisa bem dinâmica. E aí, numa quarta etapa, nós vamos para um plano de ação, porque não basta você só saber, eu acho que seria legal essa opção A e B aqui. Beleza, mas o que é que a gente precisa? Porque nem toda opção vai ser eu preciso fazer o curso tal e é só isso. Porque aí também a gente estaria limitando profissão a curso de vestibular, né? Curso de universidade. E a gente sabe que também hoje no nosso mundo moderno não é assim que funciona. Então, na quarta etapa, a gente constrói sim um plano de ação. E por mais que o orientador profissional não seja o responsável por colocar o plano de ação em prática, então isso vai depender do orientando, é legal ter um plano de ação para você saber os passos. E aí você pode falar assim, então o objetivo da OP é que você saia com a profissão certa para a sua vida. E aí a gente até colocaria aí, abriria um parênteses nisso e refletiria sobre essa decisão para a vida, né? Mas a gente pensa no seguinte: se a gente conseguir chegar, nossa, eu acho que esse caminho aqui é o melhor, esse caminho é o melhor, que bom que a gente chegou nisso. Mas o objetivo da OP, da orientação profissional, é que o orientando, ele saia com segurança, clareza e consciência da escolha que ele vai tomar. Conhecendo os prós, conhecendo os contras e conhecendo o que é que está fazendo ele tomar a decisão A ou B. Então, ele pode sair com o caminho A ou B. Caminho A, B, um dos dois pode ser ótimo. Os dois podem ser ótimos, na verdade, mas se ele escolher A, ele vai saber porque ele está escolhendo A, ele está tendo consciência disso. E se ele escolher B, ele também está tendo consciência de por que ele está escolhendo B. Então, o nosso objetivo é clareza e segurança, porque, na verdade, quando o orientando chega para um processo de OP, é isso que falta. É isso que está faltando. Está faltando a clareza, está faltando a segurança nas escolhas, está faltando a consciência de por que fazer essas escolhas. Então, eu espero que nesse breve vídeo eu tenha conseguido explicar um pouco, né, de forma resumida, como é que funciona um processo de orientação profissional, pelo menos como é que eu trabalho a orientação profissional. E até o próximo vídeo.